esta aula é destinada para a gente conversar um pouco sobre quais são as condições ideais para você conseguir fazer um voo para mapeamento aéreo. Eu vou apresentar aqui vários sites que vão te ajudar a fazer essa decisão e eu vou disponibilizar o link logo embaixo da aula. Então, quando a gente vai fazer um mapeamento, a gente precisa que as imagens elas estejam em algumas condições ideais. Na aula passada eu comentei um pouco sobre sombra e agora qual que é o clima perfeito para a gente conseguir fazer um voo. Basicamente, é aquele dia em que o céu ele está aberto, sem sombras e está com aquele sol bonito. Então a gente fala, né, a gente até chama o céu de brigadeiro. E quando a gente fala um céu de brigadeiro, é exatamente aquele dia que está sem nuvens e está com sol. Então, por que é importante isso pra gente? Porque quando a gente vai fazer um voo, tirar as fotografias, em dias que tem muitas nuvens, às vezes as nuvens elas fazem sombra no solo. E essa sombra ela pode trazer alguns efeitos negativos durante o processamento, como por exemplo, seu ortomosaico ficar com duas tonalidades diferentes ou coisas do tipo. Tá? Então, um dia perfeito para você fazer um voo seria aquele dia que está com o céu aberto e um sol bonito. Só que a gente sabe que não é todo dia que a gente consegue um céu desse, né? Ainda mais dependendo da estação do ano e tudo mais. Então, em dias que a gente não tem um céu de brigadeiro, a outra forma que a gente indica de fazer o voo são dias nublados. Por quê? Dias nublados não tem a preocupação de as fotografias saírem com sombra por causa das nuvens. Então as nuvens elas influenciam um pouco a questão de como que vai sair a foto, tá bom? E além disso, outra coisa muito importante que a gente tem que analisar também é a questão do vento. Cada drone, cada aparelho, lá no próprio site da fabricante, tem, por exemplo, qual que é a velocidade máxima que ele aguenta, que ele resiste quando tem o vento. Tá? Ele fala lá, por exemplo, um vento de tantos metros por segundo é o máximo que o drone vai aguentar. E isso porque também o drone, quanto mais vento ele tem que aguentar, principalmente os multirotores, tá? Mais bateria ele gasta, tá bom? Então, isso são coisas que a gente tem que pensar. Por isso, eu estou apresentando aqui alguns sites para a gente conseguir ver a previsão do tempo, ver a previsão do vento e tudo isso que eu estou comentando com você. Então, um site aqui é o do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. Aqui a gente tem como saber qual que é o clima, tá, da cidade que você vai fazer mapeamento. Por exemplo, eu estou aqui em Presidente Prudente, vou conferir aqui, e ele já dá aqui basicamente qual que é o clima, tá? Ó, temperatura mínima, temperatura máxima do dia, probabilidade de chuva, que é muito importante porque a gente não consegue fazer voos com chuva, tá? Isso daqui é muito importante. Então, sempre que você for fazer um voo, que você, por exemplo, tá com um projeto na mão e você pretende fazer o voo em tal dia, você tem que olhar aqui qual que é a probabilidade de chuva, tá? Outra coisa aí, uma dica para você é que quando for fazer um contrato aí de um projeto, sempre lembre de incluir no contrato a questão do clima, para prevenir aí que você, por exemplo, tenha 2 semanas para fazer o projeto e as 2 semanas vai estar chovendo. Como que você vai conseguir fazer os voos, né? Aqui, que mais? Ele dá também para previsão para a semana, tá? Então você pode conferir aqui também. É um site bem confiável. Se a gente vier aqui em meteograma, ele dá também, por exemplo, ó, a precipitação, tá? Ele dá mais informações como temperatura, umidade relativa, olha só, o vento que é importante pra gente, tá bom? Várias outras coisas que aqui é importante. Aqui é cobertura de nuvens. Então a cobertura de nuvens pra gente não vai ser tão importante quanto, por exemplo, imagens de satélites que não consegue tirar foto do que tem embaixo, se tiver muita nuvem, aqui a gente consegue tirar fotos, tá? Só que se tiver um dia de sol e essas nuvens estiverem fazendo sombra no terreno, isso vai atrapalhar na hora de gerar o ortofotomosaico, tá bom? Aqui, o que mais que tem no site que é legal? A gente tem imagens de satélites, então a gente consegue ver mais ou menos a localização aqui das nuvens, tá? Como que tá aqui a localização. E aqui uma previsão climática também, tá bom? Vamos lá para outro site que eu vou mostrar aqui para você. Aí a gente também tem esse site do Instituto Nacional de Meteorologia, então ele é um site bem bacana, a gente consegue ver aqui, ó, por exemplo, o clima por região, então ele vai separar aqui na centro-oeste, norte, nordeste, sul, sudeste, tá bom? Tem como a gente ver também aqui por estados, por capitais, e o que eu aconselho aqui é por municípios, então você consegue digitar o nome da cidade que você vai fazer o mapeamento, por exemplo, Presidente Prudente, dar um pesquisar, e aí ele fala, ó, temperatura mínima, temperatura máxima, tá? Que ele dá até a informação de nascer e pôr do sol,
da direção do vento. Então tem algumas informações que ele dá para a semana toda, tá? Que você consegue aqui informações. Então, se você quiser uma coisa mais simples, só esse site aqui, ele informa de forma bem simples e confiável também a previsão do tempo. Agora, um outro site para mostrar para você é esse site aqui, que ele não é um site do Brasil, tá? Mas ele tem aí as fontes também bem confiáveis. Ele utiliza um modelo aí para estar fazendo esses cálculos bem confiável. Então aqui é só você colocar a cidade também que você quer fazer o mapeamento. Olha, ele já encontrou aqui Presidente Prudente, tá? Vou colocar aqui e ele dá tudo, ó. Temperatura máxima, temperatura mínima, aqui previsão de chuva, tá bom? Ó, ele fala aqui pela hora, ó, temperatura, direção do vento. Ó, importante aqui pra gente, ó, velocidade do vento em quilômetros por hora, tá? Se lá no site da fabricante do drone ele der em quilômetros por segundo, é só fazer a conversão bem simples, ou divide por 3,6 ou multiplica, depende da conversão que você está querendo fazer, de metros por segundo ou quilômetros por hora, tá? Precipitação, probabilidade de precipitação. Então aqui ele dá um panorama bem bacana, igual o outro site que eu mostrei, só que ele também é bem confiável por causa do modelo que ele utiliza aqui por trás. Ele aprimora aqui na questão do gráfico, então temperatura, precipitação e a questão do vento, tá? É um site bem legal aí para você estar olhando a previsão do tempo, também a questão de chuva, tá bom? Agora mais um site aí que eu tenho para indicar é esse IPMET da Unesp. A gente tem aqui na região de São Paulo, que está mais próximo aqui, Presidente Prudente, Bauru, a gente tem alguns radares e ele dá em tempo real. Então, por exemplo, se eu quiser acompanhar a precipitação ou a movimentação aqui das nuvens, ele dá em tempo real. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, ele vai carregar essa imagem em tempo real que mostra aqui qual que vai ser o deslocamento aqui das nuvens, tá? Então, se você quiser acompanhar mais ou menos qual que vai ser o deslocamento das nuvens, você está planejando fazer algum projeto, aqui você tem como fazer esse acompanhamento, tá? Aqui, que nem eu falei, ó, a gente tem uma estação aqui em Presidente Prudente e uma estação aqui em Bauru, então ele consegue aqui fazer essa previsão aqui pra gente, tá? E o último site que eu vou indicar é esse Wind aqui, tá na descrição também como os outros, que ele é muito bacana por causa que ele fala aqui, ó, a direção do vento, qual que é a velocidade do vento, tá? E tem como a gente colocar aqui a localização, a cidade que você quer fazer o mapeamento. Então, por exemplo, Presidente Prudente, ele já dá aqui, ó, reconheceu Presidente Prudente, região. Então, olha só que bacana. Ele indica aqui qual que é a velocidade, tá? Tem para todos os dias aqui da semana. Então, ele fala qual que está sendo a velocidade, a direção do vento para todos os momentos aqui, basicamente, do dia, tá bom? Então isso daqui é bem interessante, ele ajuda bastante. Aqui a gente tem como mudar o básico, se a gente quer saber somente a direção do vento, qual que é a força, e ele já calcula aqui pra gente. Então aqui também tem como saber em relação à meteorologia, tá? É um site bem completo aqui e que ajuda a gente bastante aqui a complementar nossas análises. Então, basicamente, para terminar a aula, só relembrar nossos principais tópicos, que é o quê? Qual que é o dia perfeito para a gente estar executando o voo, que a gente já comentou, que é aquele dia que está sem nuvens, com céu aberto, com sol, tá bom? Respeitando sempre a janela de voo e também, se não estiver um dia com sol, de preferência aí pode tirar fotos em dias nublados, tá bom? Tem alguns aplicativos de voo que eu vou comentar depois com você, mas eles fazem algumas correções em relação ao brilho da imagem, tá? Quando está nublado. Então, sempre também ver a questão do vento, tá? E principalmente se não está chovendo, porque a questão de chuva é quando a gente realmente não consegue fazer nenhum tipo de voo. Então, a aula fica por aqui. Eu desejo bons estudos para você e depois dá uma fuçadinha aqui em cada site. É bem bacana, tá? E você pode usar somente um ou dois aí para estar fazendo as suas análises antes de estar executando o voo, tá bom? Então, bons estudos. Até mais!